Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Numismática Fidelis. E no vídeo de hoje eu vou mostrar em 3 passos super simples, porém eficazes, como identificar uma moeda falsa. Não é um método infalível, né? Não é 100%, mas vai te ajudar a filtrar bastante possíveis aquisições de peças falsificadas. Então, vejamos aqui a lista de materiais necessários. E você vai precisar dos seguintes materiais. Um bom catálogo, né? Eu gosto muito de utilizar, para essa finalidade, o livro Bentes, né? O mais conhecido aí como Catálogo Bentes, do Rodrigo Maldonado, porque ele traz imagens coloridas, em alta resolução, nos apresenta comentários sobre a anatomia, as características da moeda, peso, medida, material. Né? Então você vai conseguir buscar informações precisas sobre a moeda que você está periciando ou analisando aí, né, na sua aquisição. Uma balança, né, balança de precisão, de preferência aí com 2 ou 3 casas decimais. Uma boa lupa, né, daquela que não precisa ser necessariamente nesse formato que está aí na tela, pode ser aquelas que a gente aproxima do olho. Né? O mais importante é que você consiga visualizar detalhes, né, do campo da moeda, né, das partes da moeda, os detalhes. E você vai precisar de um paquímetro, né? Um paquímetro profissional, um bom paquímetro, né? Que ele vai conseguir te entregar precisão na sua medida. E o passo número 1 aqui do nosso método, né? Nosso entre aspas, né? É localizar a moeda no catálogo. Então, você vai buscar essa moeda e vai estudar tudo sobre ela, todas as informações que o catálogo te entrega. Começando ali pelos aspectos visuais, os detalhes. Né? Pode ser que essa mesma moeda, por exemplo, ela tenha uma tiragem, por exemplo, em um ano, aí no outro ano ela tenha alguma modificação, então você vai pesquisar sobre isso, o material, todas as informações que tiver disponível no catálogo, você vai se familiarizar, você vai literalmente estudar sobre essa moeda. Então, esse é o passo 1. Vamos agora para o passo número 2. Então, agora que você já tomou conhecimento sobre essa moeda, você vai fazer uma inspeção visual na peça que está aí nas suas mãos. Então, você vai basicamente comparar a realidade com aquilo que está no catálogo. Né? Como a maioria das pessoas não esperam pegar uma moeda falsa, geralmente a gente pensa que falsificação acontece mais em cédulas por causa do valor. Mas, principalmente no passado, era mais comum a falsificação de moedas pelo valor intrínseco, né, e uma série de fatores. Mas a maioria das pessoas não esperam pegar uma moeda falsa hoje. Então, não dão muita atenção, não olha, vê só o número ali, né? Isso no caso no dia a dia, né? Quando a gente está utilizando a moeda realmente como meio de troca. Mas no âmbito da coleção, o colecionador ou o numismata já tende a ter um olhar mais consciente em relação a esse aspecto. Mas, como nenhuma falsificação é 100%, ela tende, né, a não ser 100% eficiente, a gente consegue perceber alguns erros gritantes, né? Erros muito grosseiros. Então, pode ser nos aspectos da fundição, no desenho, em detalhes que não existem, né? Adulterações no ano. Né? Tudo isso a gente vai procurar na nossa moeda. Né? A gente vai verificar se a existência realmente de alguma variação oficial. Né? Então, a gente vai confrontar as informações oficiais ou as informações que a gente tem à disposição no catálogo com a peça que está nas suas mãos. Né? Então, feita essa inspeção visual, se você constatar alguma coisa, você vai
anotar aí no papel, né, o resultado das suas observações, da sua inspeção visual. E agora vamos para o passo de número 3. Então, após a inspeção visual, você vai verificar as medidas, né? Então, basicamente, o diâmetro, em alguns casos, espessura, né? E você vai pesar a moeda. E você vai confrontar também com o peso e as medidas que constam no catálogo e verificar se tem alguma discrepância. Não existe uma regra, tá? Com relação à diferença de medidas e de peso. Então, se por exemplo você estiver de posse de uma moeda de ouro ou de prata, você deve observar também o bordo da moeda, porque normalmente moedas feitas com metais nobres, ela tem o bordo serrilhado. Porque se a pessoa ela raspou o bordo com a intenção de retirar um pouquinho desse metal aí valioso, né, vai ter um desgaste. Então, isso também faz parte, né, da inspeção visual. Então, se for esse o caso, não significa uma falsificação, mas apenas uma danificação da sua moeda, né? Ela é uma moeda verdadeira, porém danificada, e vai ter o seu valor numismático, né, reduzido, o valor intrínseco também aí, reduzido em função da diminuição aí da massa do metal precioso, né? Mas a gente aqui nesse vídeo está falando sobre falsificação, né? O foco aqui na falsificação. Então, geralmente, é difícil você encontrar uma moeda falsa, né, que bata todas as medidas, né, bem certinhas. Então, principalmente o peso, ele tende a ser diferente, né, tanto para menos quanto para mais. E não existe aqui uma regra estabelecida que a partir de tantos gramas é uma moeda falsa, tantos gramas aí de diferença, tanto para cima quanto para baixo. Porém, pelas pesquisas que eu já fiz, a prática mostra o seguinte, que essa diferença, a partir de 1 grama de diferença, você já fique atento, né? Já é um forte indício, né, de que você está diante ou de uma falsificação ou de uma moeda que foi, no caso aí de um metal nobre, que tenha sido raspado. Porque aí geralmente na fundição a pessoa, o falsificador, ele tende a utilizar um metal mais barato, né? Então por isso que a diferença de peso costuma ser maior, né, entre uma moeda falsa e uma moeda verdadeira, né? Então esse é o passo 3, né? Você vai confrontar o peso e as medidas. E algumas considerações importantes, né? Então vamos supor que você identificou aí uma moeda falsa, né? Você viu ali um erro grosseiro, né, na parte visual, né? Olhou ali o campo da moeda, você viu um erro ali grosseiro, ou uma diferença muito grande, muito acima ali de 1 grama no peso dessa moeda, você viu que não foi raspada, está possivelmente ali diante de uma moeda falsa. Não se apresse em acusar a pessoa que te vendeu, né? Talvez essa pessoa ou essa loja tenha sido descuidada, né, na aquisição e na venda dessa moeda. Então, se você estiver aí diante de uma possível falsificação, você vai reunir as suas anotações, vai entrar em contato com a pessoa que te vendeu, e se tratar de uma pessoa honesta, interessada aí, em realizar um trabalho honesto com a numismática, ela vai te pedir de volta essa moeda para que ela faça a sua própria perícia e chegue às suas conclusões, né? E dê as tratativas cabíveis, né? Eu particularmente, se eu fosse, eu não vendo, não tenho loja de numismática, eu não comercializo material, não comercializo moedas, nós somos escola, né, de numismática, a gente ministra o curso de numismática, mas se eu fosse um lojista, né, um comerciante, na dúvida, eu devolveria, né, o dinheiro, né, e buscaria mais informações. De qualquer forma, cabe ao colecionador, ao numismática,
levantar já possíveis informações no momento da compra. Faça esse procedimento assim que você receber, caso você tenha comprado pela internet. A primeira coisa que você tem que fazer ao comprar uma moeda é fazer, né, esses 3 passos aqui muito simples, né, para que você, como eu disse no início do vídeo, não é um método assim perfeito, né, é 100%, depende aí da acuidade visual, da destreza da pessoa, mas você vai conseguir, é um filtro, né, é um filtro aí bem grosseiro, mas você vai filtrar bastante coisa. Caso você não disponha dos materiais, não se sinta seguro em realizar esse procedimento, leve pessoalmente numa loja de numismática, né, uma pessoa experiente, e pergunte, né, se essa pessoa faz avaliação, esse tipo de perícia, né? Mas tenha esse cuidado, né, ou de avaliar, de periciar, ou de pedir ajuda a um numismata mais experiente. Isso não é algo que é fácil, é simples de fazer pela internet. O ideal é que seja feita presencialmente, né, por causa ali das questões de medidas, de peso, né, do toque mesmo ali da moeda. Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.